Boa tarde, com a graça de Jesus. Nós vamos pregar hoje a palavra do nosso Pai, mas antes de nós ler a palavra, nós vamos fazer uma abertura dessa reunião. Quando a gente abre, a gente diz assim: o nome de Deus seja glorificado. Todos dizem amém. Aí nós vamos abrir agora. Iniciamos esta santa reunião para a glória do nome de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abrimos a reunião, né? Abrimos o espaço. Agora vamos orar. Nosso Pai que está nos céus, te agradecemos por mais esse dia de vida que nos tem proporcionado a viver nesta terra, Pai Santo. Desde que, antes de nascer do ventre de nossa mãe, Tu já nos guardava, Pai Santo, e nessa caminhada que Tu deu ao Teu servo, passei por muitos altos e baixos, tranqueiras, situação difícil, perseguição de todos os lados, mas até aqui o Senhor nos abençoou e grandemente. Abençoa as pessoas que vão ouvir a Tua palavra, Pai Santo. Abençoa os que nós já anunciamos, já explicamos, já ensinamos, Pai Santo, porque o Evangelho tem que ser ensinado, não é só encher uma igreja chamada templo, um templo chamado igreja, para se fazer um membro daquela religião. Não é isso só. O Evangelho tem que ser ensinado nas casas, Jesus ensinava na sinagoga, nas casas, o Sermão da Montanha, na praia, onde ele chegava, ele ensinava o Evangelho às pessoas. Abençoa que as pessoas possam, Deus, abrir a mente deles para entender a Tua palavra. A Tua palavra é mistério, Pai Santo. Abre os olhos das pessoas, abre o coração, abre também os ouvidos espirituais para ouvir e entender a Tua palavra. Pai Santo, Te agradecemos por tudo. Abençoe os doentes, os que estão passando por dificuldade na vida, muitos de cama, pessoas fazendo tratamento de enfermidades gravíssimas, Pai Santo. Muitos estão nos leitos de dor, sofrendo amargura, outros perseguidos, outros passando necessidade, Pai Santo, e assim por diante. Nós queremos Te pedir que chama as pessoas para o Evangelho da graça, do reino de Deus. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Nós vamos ler a parte da palavra do Criador, irmão, do capítulo 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Vamos ler até aonde Deus preparar. Nós vamos começar aqui. Diz assim: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministro de Deus, tornamo-nos recomendáveis em todos, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza e na ciência, na longanimidade e na benignidade, no Espírito Santo. Glória a Deus.
no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama. Glória ao nome do Criador, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegre, como pobre, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Glória a Deus às alturas, irmãos. Esse é o Evangelho, essa é a graça de Deus, esse é o motivo de os apóstolos pregar, se entregando as suas vidas pelo amor do Evangelho. Jesus veio pelo amor do Pai, que o Pai amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, prezados, naquele tempo não existia liberdade para o Evangelho de Jesus. As religiões já tinham tomado conta, o judaísmo, os fariseus, saduceus, os libertinos, os essênios, os herodianos, os cretenses, já tinha muitas religiões que perseguiam Jesus de dia e de noite, não dava trégua nem para descansar, aonde ele chegava era cercado para ver se pegava ele em alguma astúcia, mas ninguém pegou, porque Jesus é a fonte da ciência e da sabedoria. E os apóstolos saíam para pregar debaixo de perseguição, deixando seus bens para trás, sendo também despojado para trabalhar no Evangelho que eles creram. Os apóstolos aprenderam com Jesus e ensinavam os outros também. E nós hoje estamos ensinando esse mesmo Evangelho, do Evangelho do Reino de Deus, da igreja edificada em Atos capítulo 2, no primeiro dia de Pentecoste, após a morte e sepultamento e ressurreição de Jesus e ascensão aos céus, a igreja foi edificada e a perseguição começou logo, assim que acabaram de sepultar Jesus, continuava a perseguição, a ponto de mais adiante um pouco matar o diácono Estevão, a matar apedrejado, e assim por diante, prezados. Deu-se uma grande perseguição e eles saíram pelo mundo fugido, e aonde chegava, curava os doentes, expulsava os demônios, ensinava o Evangelho, e a igreja ia crescendo, irmãos, ia crescendo debaixo de luta, mas crescia de dia e de noite, a ponto de quando chegou em Constantino, imperador romano, que era o 40º imperador depois de Nero. Então, irmãos, o Evangelho, a metade ou mais um pouco do Império Romano já era convertido ao nome de Jesus. E essa palavra aqui, preste bem atenção, pessoal, para aprender o Evangelho. Olha aqui, prezados. E nós também cooperando também com ele. Nós temos que cooperar, irmãos. Cooperar. Ensinar o povo, trabalhar, evangelizar, visitar, orar pelo povo, pelos doentes. E nós cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, irmãos. A graça de Deus é Jesus, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação, não dando nós escândalo em coisa alguma,
para que o nosso ministério não seja censurado. Olha, irmãos, não dá escândalo. E você vê hoje os escândalos nesse mundo evangélico, é de fazer vergonha, tribunais, confusões entre eles, por causa das divisões e mais divisões de uma religião que foi fundada há 500 anos, hoje já tem mais de 5 milhões de igrejas saídas daquela. Por que faz isso com o evangelho puro de Jesus, irmãos? Isso é muito grave. O evangelho não é para se dividir, é para viver tudo em harmonia, todos juntos, partir o pão, ajudar uns aos outros nas aflições, nas necessidades. A igreja é uma família, irmão. A igreja é uma família de Jesus. Tem que ter união. E por que não se unem? Porque cada um tem a sua igreja, tem vários lugares que tem uma pertinho da outra, colada. Termina os cultos ali, cai um do lado do outro, que nem olha para o outro. Você está certo isso, irmão? Olha o sofrimento do evangelho aqui. Esse aqui é o evangelho de Jesus. Olha, antes como ministro de Deus. Irmãos, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos. Trabalhavam para ganhar seu pão de cada dia, irmão. O apóstolo Paulo fazia tenda, fez uma parceria com Áquila e Príscila, sua mulher, e foi expulso de Roma e vieram para Jerusalém, encontraram Paulo, e era do mesmo ofício e fizeram a parceria para trabalhar juntos, para ganhar o pão de cada dia. Nas vigílias, nos tumultos, nos jejuns, na pureza, na ciência. Olha, irmãos, a ciência, o evangelho é um mistério, é uma ciência, irmãos, profunda. A igreja de Jesus não foi edificada naquele dia, o projeto não foi feito naquele dia, não foi feito com Jesus vindo aqui na terra. O projeto da igreja estava com Deus no começo do mundo, irmão, nos tempos eternos. Estava com ele o projeto, para no tempo certo ser feito a edificação da igreja dele, como ele anunciou em Mateus capítulo 16 a 18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo. Glória a Deus, que maravilha, irmãos, no Espírito Santo, no amor não fingido. É uma das coisas graves, irmão. É uma das coisas. Inveja e ciúme, irmãos, e fingimento é a coisa mais horrível que tem, e é o que tem nos meios evangélicos. Muita perseguição, ciúme, inveja. Eu mesmo passei muitos anos em uma igreja, tenho muito o que contar, né? Prega palavra, tem pregador que prega bom, muita gente boa lá no meio deles. Sim, eu trabalhei mais de 40 anos numa igreja só. Amor no meio da irmandade, tem muito amor, muita gente boa, mas a situação é mais embaixo, não é assim fácil não. Vai nos porões, onde eu fui, nas reuniões profundas onde eu fui, pra você ver. Então não tem lógica, irmãos, a desavença é grande. Não é que a igreja do tempo de Paulo não tinha problema, mas quando tinha, eles resolviam os problemas dentro do amor e com exemplo neles. Paulo, no capítulo 20 de Atos, versículo 29, Paulo fez uma exclamação, uma explicação, irmãos, e disse claramente: eu sei que
Dias virão em que entrarão lobos cruéis no meio de vocês, que dentre vocês mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para arrastar os discípulos após si. Paulo falou isso, irmão. Então veja bem aqui, presta atenção. Como desconhecido, mas sempre bem, mas sendo bem conhecido, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados, mas não mortos, como contristado, mas sempre alegre, porque choravam por dentro, mas o rosto resplandecia a glória de Deus, como pobre, mas enriquecendo a muitos. Olha, irmãos, o evangelho é ensinado, é enriquecido pelos pobres. Quem mais prega a verdade é os pobres. Os apóstolos, a maioria, não tinham recurso nenhum, eram pobres. A maioria é pescador da Galileia. Se não pegasse os peixinhos de noite, não comia de dia, irmão. Pobrezinho, tão pesado. A riqueza, Deus pode dar a qualquer um trabalhando, mas não usufruindo os bens dos outros. A riqueza é proibida, não. Uma vez que Deus abençoou você e trabalhou com sua inteligência, adquiriu riqueza bem adquirida, irmão, sem tráfico, sem contrabando, sem seus negócios tudo em ordem, e você enricou, essa riqueza vem de Deus, e ficará para os seus netos e bisnetos e tudo. Mas enricar, arrancando dinheiro do povo, os pobres, as viúvas, os trabalhadores rurais. Olha o que diz aqui no 10. Como contristado, mas sempre alegre. Ai, meu irmão. A alegria, irmão, debaixo de muita prova. Esse é o evangelho pregado pelo Senhor Jesus Cristo e pelos seus apóstolos, que foram suas testemunhas, irmãos, porque andaram nas pisadas de Jesus. Como contristado. Parece que estou triste hoje. Ai, meu Deus, que perseguição. Mas sempre alegres. Quando eles iam pregar, não manifestavam no rosto tristeza, irmão. Doía por dentro. Por dentro era ferida pura, mas por fora alegria, contentamento, pregação pelo Espírito Santo, libertava os doentes, ali onde chegavam aquelas aldeias, era libertação. E como nada entendo, olha, esse aqui, como nada tendo e possuindo tudo. Porque quem tem Jesus, quem tem o evangelho do reino de Deus, o evangelho simples e genuíno, o evangelho verdadeiro, sem acréscimo, sem falsificação, ele tem tudo na vida. É rico das coisas espirituais. Então, essa relação que nós acabamos de explicar, irmãos, esse é o evangelho. Esse é o evangelho. E o que diz aqui do versículo 11 em diante? Vamos continuar. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós. O nosso coração está dilatado. Não está estreitado em nós, mas estáis estreitado nos vossos próprios afetos. Paulo aconselhava, se estreitem mais, deixa a grandeza de lado, deixa o orgulho de lado, deixa a inveja de lado, se estreite. Não fique muito gordo, muito forte de rancor, porque a porta do céu não lhe cabe. Tem que ter cuidado. No 13, ora, em recompensa disto, falo como a filhos. Dilatai-vos também, vos. Não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Tem alguma comunhão com a justiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Aonde tem treva, tem luz? Não. E aonde tem luz, tem treva? Não. Uma é oposta à outra. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Belial. Grandeza. Dinheiro. Ídolos. Os ídolos.
Então, prezado, diz assim, ô, que parte tem o fiel com o infiel? Tem alguma parte? Não tem. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, irmão? Tem algum consenso? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, irmãos. Essa é a verdade, prezados. O Evangelho, prezados, é amor, é pregar verdade, sofrendo ou gozando, triste ou alegre, barriga cheia ou vazia, bem vestido ou mal trajados, bem calçado, mas com os pés quase descalços, porque os sapatos já furou, prezado, sem ter um lugar de dormir, sem tomar um banho. Quando anoitecia, às vezes era preciso fugir, porque a perseguição chegava, e eles iam dormir nas cavernas, irmãos, sem ter onde tomar um banho, uma cama. É a vida deles, irmãos, aflito no mundo, mas o mundo não era digno, prezados. Era muita prova para vencer o mundo e levar o evangelho da verdade para o povo. Com todo o sofrimento consolavam uns aos outros, nas tristezas, nas orações. Muitas vezes que ia orar, o chão se abalava com a presença de Deus. Quase que o chão ia se alvoroçava por causa do temor, do sofrimento deles. A oração abriu o céu na hora, irmãos. Teve a ocasião que a terra tremia, onde estavam orando, irmão. Os demônios saíam gritando quando se aproximavam deles, porque a luz resplandecia nos rostos deles, irmão, que o diabo tinha medo da luz. Quando os apóstolos, cheios do Espírito Santo, que encostava perto de manhã, o bebê saía gritando. E aí, ia embora na hora, irmãos. Não parava ninguém perante eles, irmãos. Eram pobres e cheios do Espírito Santo. Quanto mais a pessoa é pobre, não é que seja todo mundo obrigado a ser pobre, irmão. Nós não somos contra a riqueza, não, nós já falamos. Mas Jesus chamou mais os pobres, irmãos. Ele andava mais nas casas dos pobres, dos pecadores. Ele era perseguido pelos fariseus, porque os fariseus, irmãos, não gostavam de pecador. Pessoas que fossem de um país, de outra origem, um grego lá, um gentil, eles achavam Jesus um absurdo. Esse é homem de Deus, rapaz. Ele não tem na casa dos pecadores para comer com eles. Jesus veio e foi para isso, irmão, para ter contato com o povo, com os pobres, com os pecadores. Não foi para andar com grandeza, não. Jesus deu exemplo, irmão, não quis nada desse mundo. Nunca se está escrito que Jesus comprasse um sapato, uma túnica. Não se sabe. A túnica dele cresceu no corpo dele, que quando ele morreu, os soldados observaram aquela túnica dele, não tinha emenda. E lançaram sorte, irmãos. Então diz aqui, presta atenção. Aí diz aqui, porque que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Olha, irmão, que riqueza. Vós sois o templo do Deus vivente. O templo de Deus é nós, irmão. O Espírito Santo pousa dentro dos nossos corações, irmãos. Pela pureza do Evangelho, pela crença, por ser convertido ao nome de Jesus na prova ou na fartura, na pobreza ou na fartura, na saúde ou doente, sem roupa ou bem vestido, do jeito que vier, eles estavam contentes, prezados, e não tinha ganância e nem invejava o que era de ninguém. Então diz assim, prezado, e que consenso tem o tempo